Bom dia, oitavo ano. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo, né, para mostrar para vocês os conteúdos, né, que vão ser cobrados aí na prova de vocês, tá? Logo na semana que vem. Tranquilo? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai trabalhar os conteúdos, né? Que é o cálculo do número de diagonais de um polígono e a soma dos ângulos internos desse polígono também, tá bom? A gente sabe que um polígono, né, são segmentos de retas, tá bom? Fechados, e a partir do número de lados é dado a nomenclatura desse polígono, né? Então, um polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono e assim por diante, como vocês viram na apostila de vocês, tá bom? Primeiramente, a gente vai calcular o número de diagonais de um polígono, né, de 10 lados, como vocês viram, tá? Primeiro a gente vai fazer o cálculo do número de diagonais, depois a gente vai calcular a soma dos ângulos internos desse polígono, tá bom? Para o cálculo do número de diagonais, a gente utiliza essa fórmula, tá? Que é D de diagonal, que é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, tá bom? Então, D significa número de diagonais, N é o número de lados que esse polígono tem. Então, neste exemplo, né, esse polígono ele vai ter 10 lados. Então, no lugar do N, a gente vai substituir por 10. Então, vai ficar D, que é igual a 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Tá bom? Aqui é resolver o parêntese primeiro, tá? Então, vou conservar o 10 vezes 10 menos 3, 7, dividido por 2. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35. Então, um polígono que tem 10 lados, ele vai ter exatamente 35 diagonais. Tá bom? Agora a gente vai ver qual é a soma dos ângulos internos desse polígono que tem 10 lados, né? O que seria ângulo interno? Então, vamos dar um exemplo com um triângulo, por exemplo, né? Um triângulo. Ângulo interno seria esses ângulos aqui de dentro do triângulo, tá bom? Então, só que o polígono aqui tem 10 lados. Então, bora descobrir qual é a soma desses ângulos internos, tá bom? Para a soma dos ângulos internos é utilizada esta fórmula, ó, 180 graus vezes n menos 2. Essa fórmula que nós vamos estar utilizando. Mesma coisa lá do número de diagonais, o n significa número de lados do polígono, que nesse exemplo é 10. Então, vamos lá fazer o cálculo, né? SI, soma dos ângulos internos, é igual a 180 graus, vezes, né, o polígono tem 10 lados, 10 menos 2. Vai ficar 180 graus, vezes 10 menos 2, 8. 180 graus vezes 8 dá 1440 graus. Ou seja, somando os 10 ângulos desse polígono, essa soma vai dar 1440 graus. Tá bom, gente? Então é isso que vocês vão fazer para calcular o número de diagonais de um polígono e a soma dos ângulos internos. Bom, continuando, agora aqui a gente vai revisar, né, o conteúdo de expressões algébrica, né, envolvendo monômios e polinômios, tá? Como vocês viram nas nossas aulas, aqui vocês vão multiplicar os coeficientes numéricos, né? E as partes literais iguais vocês vão conservar e somar os expoentes, tá? Então aqui nós temos o item A, 4xy vezes 3x menos 2y. Aqui vocês vão usar a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho, né? Então, primeiramente, vamos multiplicar 4xy vezes 3x, tá? Como eu falei, multiplicar os coeficientes numéricos primeiro. Então, 4 vezes 3, 12, ok? X vezes x, note que eles são semelhantes, né? Então, eu vou conservar a base x, somar os expoentes. Não aparece nada porque o expoente é 1, tá? Então, 1 mais 1
fica 2. Ou seja, x vezes x é x quadrado. Esse y, note que não tem ninguém para multiplicar com ele, então a gente vai conservar, tá? Continuando. 4xy vezes menos 2y. Aqui vocês têm que tomar cuidado com o jogo de sinal, tá? Então, mais com menos é menos. Multiplicar os coeficientes numéricos. Então, 4 vezes 2, 8. X. Pessoal, x não multiplica com ninguém, não tem ninguém aqui parte literal x, então conserva, tá bom? E y vezes y, então a gente vai conservar a base y, pois eles são iguais, e somar os expoentes. Tá? Então, 1 mais 1 fica 2. Então, temos aqui como resultado 12x quadrado y menos 8xy quadrado. Note que apesar dos termos, né, terem x e y, eles não são semelhantes pelo fato do x aqui, ó, o expoente ser 2 e aqui ser 1, né? A mesma coisa acontece com y, o expoente é 1, aqui o expoente é 2, então eu não posso dizer que as partes literais são semelhantes. Então, nesse caso, a resposta fica aqui dessa forma mesmo, tá bom? 12x quadrado y menos 8xy quadrado. O item B, tá, gente? O item B vocês vão fazer do mesmo modo, tá? A diferença é que aqui nós temos dois termos e aqui também. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Usar a propriedade distributiva. Então, 5x menos 3a vezes 3x quadrado mais 2a. Então, a gente vai primeiramente multiplicar o 5x pelos esses dois termos aqui, tá bom? Então, 5 vezes 3 fica 15, tá? X vezes x quadrado. Então, note que as bases são iguais, conserva a base x, somos os expoentes. 1 mais 2, 3. 5x vezes 2. Então, mais com mais fica mais. 5x vezes 2, 10x. O 5x multiplicou esses dois termos. Agora vai ser quem? O menos 3a. Então, novamente, joguinho de sinal. Menos com mais fica menos. 3 vezes 3, 9. Note que as partes literais são todas diferentes. Então, a vezes x quadrado fica ax quadrado mesmo. Tá bom? Para finalizar, menos 3a vezes mais 2. Então, menos com mais é menos. 3a vezes 2 fica 6a. O que a gente pode perceber aqui é que todos esses termos, eles têm partes literais diferentes. Apesar daqui ser x, né? Mas os expoentes são diferentes. Aqui o expoente é 3, aqui é 1 e aqui é 2. Então, como são todos diferentes, o resultado vai ser esse polinômio, tá? 15x ao cubo mais 10x menos 9ax quadrado menos 6a, tá? Então, o resultado fica aqui dessa forma. Ok? Agora... Bom, e para finalizar, gente, o último conteúdo é o cálculo da área e do comprimento de uma circunferência ou de um círculo, né? Vocês viram a diferença de círculo para circunferência, né? Círculo é algo preenchido, por exemplo, um disco de vinil, um CD, né? Uma mesa, né? Então, isso é um círculo. Agora, a circunferência não, um bambolê, né? Algo que é oco dentro, tá bom? Mas, para calcular essas áreas e o comprimento, vocês vão usar a mesma fórmula, tanto do círculo quanto para a circunferência. Primeiramente, vamos calcular a área de um círculo, tá bom? Inclusive, isso tinha na P2, que vocês fizeram. Para o cálculo da área do círculo, vocês utilizam essa fórmula, tá? Que é π vezes o raio ao quadrado, tá bom? Lembrando, gente, que no enunciado, sempre se considera o π como 3,14 ou 3,1, 3. Eu vou considerar aqui como 3,14 o π, tá? Mas no enunciado lá ele vai deixar bem claro o valor do π, tranquilo? Então, note, ó, calcular a área e o comprimento de uma circunferência de raio medindo 10. Então, vocês sabem que o R na fórmula significa raio, tranquilo? Então, substituindo aqui, então vai ficar A de área é igual ao π, que é 3,14, vezes o raio, que é 10. Tá? Não esquecer do expoente, que faz parte da fórmula, tá bom?
Então aqui vai ficar 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então a potência vocês resolvem primeiro, tá? Tem que resolver primeiro a potência. Então conserva o 3,14. 10 ao quadrado, né, é 10 vezes 10, é 100. 3,14 vezes 100, então dá 314 centímetros quadrados, tá? Então sempre que se calcula a área, a unidade de medida é elevada ao quadrado. Para finalizar, né, vamos calcular o comprimento da circunferência. O que seria esse comprimento da circunferência? Né? Seria eu pegar uma fita métrica e medir, né, o contorno dela. Comprimento é isso, tá bom? Para o cálculo do comprimento da circunferência, utiliza-se essa fórmula, ó. C de comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, tá bom? Essa é a fórmula. Então vamos lá. C de comprimento é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 10. Tá? Aqui, gente, vocês podem multiplicar o 2 vezes 3,14, o resultado vocês multiplicam por 10 ou vice-versa, tá bom? Eu vou multiplicar primeiramente 2 vezes 3,14. Então, 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 10. 6,28 vezes 10 fica 62,8 centímetros, tá? Para comprimento não usa a unidade de centímetro quadrado, só para área. Para comprimento vai ser a unidade mesmo normal, que é o centímetro, né? Dado aqui no enunciado. Então é isso, gente. Esses são os conteúdos, tá? Que vão ser trabalhados aí para a prova que vocês irão fazer semana que vem, tá bom?